Boa noite a todos, boa noite a todos os colegas aí do nosso Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Rafael Fernandes, sou presidente da Associação Gaúcha dos Gestores Ambientais e gostaria de agradecer muito a oportunidade, principalmente através da professora Sabrina e da colega Natália, aluna aí do curso de Gestão Ambiental, para hoje estar falando com vocês sobre a atuação do gestor ambiental. Eu vou passar alguns slides, eu espero que esse material que foi organizado aí para falar sobre a nossa profissão, ele possa estar contribuindo para que a gente entenda um pouco melhor qual é a atuação do gestor ambiental no nosso mercado de trabalho e principalmente quais são os desafios que a gente vem trabalhando em nível nacional para a regulamentação da nossa profissão, também vai ser muito importante para que a gente possa estar atuando aí como profissional da área de gestão ambiental e ajudando aí o desenvolvimento cada vez mais da qualidade de vida das pessoas, que é a questão principal que está relacionada com a atuação do gestor ambiental. Então eu vou passar aqui alguns slides e a gente vai acompanhando aí através do áudio. A atuação do gestor ambiental é uma palestra que a gente tem dado em diversas oportunidades, aí, cursos de gestão ambiental no Rio Grande do Sul, nós temos sido convidados, né, para estar falando sobre o mercado de trabalho principalmente. Então, inicialmente, né, dizer que eu sou formado na área, sou tecnólogo desde 2010, estou fazendo agora um segundo curso de graduação, que é o bacharelado, né? Esses dois cursos são vinculados na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e também já tenho duas especializações na área, né, de gestão pública e na área de sistemas socioecológicos. Eu atuo como consultor técnico e parecerista, eu faço pareceres e perícias, né, na área ambiental, e a ênfase do meu trabalho é o licenciamento ambiental, que muitas vezes ele é visto também como a principal atuação, né, dos gestores ambientais. Eu depois vou estar dando exemplos aí de outras oportunidades que existem na nossa área, né, que também são muito importantes. Vamos falar primeiro então sobre o conceito de gestão ambiental. A gestão ambiental é entendida como um conjunto de medidas e de procedimentos que podem ser definidos e desde que aplicados da maneira correta, eles reduzem e controlam os impactos negativos da implantação e da operação de projetos, ações, empreendimentos ou atividades, esses impactos sobre o meio ambiente, né? Então, esse conceito é um conceito bem básico. Esse vídeo depois da palestra vai ficar à disposição de vocês, né? E a gestão ambiental, como negócio, como atuação profissional, ele pertence a um segmento econômico que é o chamado mercado de bens e serviços ambientais. Só para a gente ter uma ideia, que a gente está falando da questão da atividade da gestão ambiental com um viés econômico, né? O mercado de serviços e bens ambientais, ele movimenta, esses dados aqui ainda consolidados do ano de 2010, movimentava 9 anos atrás, 782 bilhões no mundo todo. Aqui no Brasil, nesse mesmo ano de 2010, esse mercado movimentou mais de 15 bilhões. Né? No mundo inteiro, os valores aí que as ONGs, as empresas e as consultorias ligadas ao mercado de bens e serviços ambientais em movimento, 38% estava concentrado nos Estados Unidos e 28% na Europa. A taxa de crescimento desse mercado é mais ou menos de 15% ao ano. Então dá para ter uma ideia aí de como que esse mercado cresceu e vem crescendo, né, em torno de 15% ao ano. A gestão ambiental como profissão, ela reserva uma série de oportunidades para quem se dispõe a pensar um pouco fora da caixa, né? Esse conceito de pensar fora da caixa é uma frase muito usada no mundo dos negócios, no mundo da inovação. Quer dizer que pensar fora da caixa significa pensar de forma criativa, de forma livre
e fora do caminho comum. É o tipo de coisa que as máquinas não conseguem fazer tão bem, pelo menos por enquanto. E uma coisa importante para a gente pensar como gestor ambiental, se a gente vai ter sucesso ou não na nossa profissão, é se a gente se sente um gestor ambiental, né? Então, é uma questão importante a gente parar para pensar nas oportunidades que o mercado de gestão ambiental, que a atividade de gestão ambiental ela proporciona, e se as nossas aptidões como profissional, como futuro profissional, elas se enquadram nesse mercado, né? Então, as oportunidades que surgem no nosso mercado aí da gestão ambiental. A consultoria ambiental, como eu falei lá no início, que é uma atuação que eu faço como consultor na área de licenciamento, esse mercado de consultoria ele tem se tornado cada vez mais especializado. Ou seja, a formação do gestor a nível superior, até tu chegar na tua atuação como profissional, depois de tu te formar, tu precisa ter um grau de especialização cada vez maior. Alguns exemplos de tópicos aí que podem ser direcionados para essa especialização, né? É energia limpa, a substituição da matriz de petróleo como gerador de energia. Em 10 a 20 anos ela vai ter que ser consolidada, né? Substituída por uma outra matriz energética. Então a concentração da especialização de energia limpa ela é muito importante. As construções sustentáveis cada vez mais têm crescido no mercado, né? Tem certificações importantes aí que estão hoje credenciando esse tipo de construção aí para cada vez mais estar presente nos projetos. O monitoramento das condições ambientais com o uso de bioindicadores também é algo que tem crescido bastante, né? A instrumentação para testes ambientais, todo profissional que trabalha com testes ambientais ele precisa dispor de instrumentos, né? E cada vez mais isso tem sido um mercado importante também. A educação ambiental corporativa, aquela que desenvolve com o objetivo que se desenvolve com o objetivo de trabalhar com os colaboradores da empresa, né? Então, tu trabalhar a educação ambiental no ambiente corporativo também é uma especialização que tende a crescer muito em todos os ambientes aí de trabalho, precisam, né, esse tipo de profissional. O profissional que vai vender serviços para outros consultores, né? Laudos especializados, por exemplo, na área de som, né? Emissão sonora, emissão de material particulado, poluição atmosférica. O profissional que vai trabalhar laudos específicos na área de geoprocessamento, a elaboração de mapas, né, específicos, mapas ambientais. Enfim, tem uma série de insumos que o mercado de consultorias ele necessita e que ele vai sempre buscar em profissionais cada vez mais especializados para que possa desenvolver as suas atividades. O comércio de produtos também relacionados com a gestão ambiental é uma atividade importante que os gestores ambientais podem se dedicar, porque a necessidade quando se faz projetos de se ter sistemas eficientes, por exemplo, para tratar efluentes para residências e pequenos negócios como biodigestores, a questão da matriz energética, os sistemas de geração de energia solar residenciais, aplicativos e software para gerenciamento e gestão de passivos e riscos ambientais, enfim, são produtos que os gestores ambientais necessitam e é um mercado de trabalho importante também para outros gestores que vão prover esses produtos. Os projetos de baixa emissão de carbono, a compensação da emissão, seja em eventos artísticos, feiras, ou seja em atividades pecuárias, também são uma demanda crescente no mercado e requer os gestores ambientais especializados nessa área também possam estar contribuindo. Os seguros ambientais. A área de seguros ambientais é uma área que tem uma evidência muito grande, né, no mundo inteiro. Ela tem crescido ainda pouco no Brasil, mas ela requer profissionais também que tenham
bastante conhecimento da área de seguros, principalmente na análise de riscos, para que as apólices dos seguros de empreendimentos aí que podem gerar um passivo ambiental grande, isso possa cada vez mais ser diversificado e ser conhecido aqui no Brasil para que possa ser implantado. Então a área de seguros ambientais é uma área também que eu recomendaria que quem está buscando uma ideia de como se especializar para estar atuando no mercado de gestão ambiental é uma área muito importante também. A reciclagem de aterros sanitários. Hoje a gente tem uma preocupação ainda bastante grande com a gestão correta dos resíduos, mas essa gestão através de aterros sanitários tem criado uma demanda para o futuro. Já no Fórum Econômico de Davos do ano passado, quando se discutiu o futuro do trabalho, o futuro desses aterros sanitários e a reciclagem desse material que está guardado lá dentro dos aterros foi um tema que foi discutido no fórum e é uma profissão aí considerada uma profissão do futuro. Então quem quiser também buscar esse conhecimento de como trabalhar essas matérias-primas que estão hoje estocadas em aterros sanitários e trazê-las de volta para o sistema produtivo é muito importante. O eticista de tecnologias públicas. O eticista é um avaliador, é alguém que avalia, por exemplo, avalia o ambiente e o urbanismo das cidades, de empreendimentos, novos loteamentos, novos condomínios. É também uma área que tem sido pouco ainda difundida, mas já se vê que é uma necessidade também para o futuro, uma profissão para o futuro ligada à gestão ambiental. O Green Coaching, ou mentor ambiental, que vai trabalhar com o treinamento de pessoas e de instituições com o objetivo de modificar maus hábitos ambientais, faz uma relação entre a gestão ambiental e a atividade de coaching. Também vai ser um profissional que vai ter cada vez mais destaque e é uma oportunidade futura, no futuro próximo aí alguns já surgem no mercado, né, para os nossos gestores ambientais. Esse perfil do gestor que a gente fala, que foi aquela pergunta que eu fiz lá no começo, né? Que se tu te sentes um gestor ambiental, já parou para pensar nas oportunidades e nas tuas aptidões. Quando a gente fala que nas oportunidades, a gente tem que ver qual é o tipo de profissional que tem um perfil que vai se adequar a essa exigência cada vez mais crescente do mercado, de que tenha foco e especialização em áreas que possam, de fato, implantar a gestão ambiental, seja em instituições, seja em governos, seja com o público em geral, com cidadãos aí, de uma forma bem ampla, assim, né? E esse currículo do gestor ambiental, ao meu ver, ele tem que ser cada vez mais generalista do ponto de vista de uma formação genérica que vai dar condições dele conhecer diversas ferramentas, mas ao mesmo tempo mais especializado. Isso parece, assim, a princípio, até antagônico, né? Tu ter um currículo generalista e especializado, mas na verdade o que a graduação te proporciona é uma formação generalista. A tua atuação profissional e a consequência de uma pós-graduação, de uma especialização, ele vai te dar o rumo de um currículo mais voltado para uma atividade específica, né? Esse profissional ele tem que estar preparado para ter uma constante adaptação e atualização. Ele tem que ter uma visão de mercado, conhecimento tanto da área pública quanto da área privada, ou seja, conhecer tanto as instituições privadas quanto os governos, né? Tem que ter conhecimento de idiomas para dar suporte a algumas ferramentas que são muito importantes, né, no desenvolvimento aí desse perfil. Ele tem que ter algumas aptidões, como liderança, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de desenvolver e de aplicar, ou seja, ele tem que elaborar projetos e implantar projetos. Ele tem que ter uma capacidade de análise crítica de normas e de dados. E principalmente é um profissional voltado a ir ao campo, né? A ir a trabalhar a campo, ele tem que ter essa disponibilidade. O gestor ambiental atual e o do futuro, ele não pode ser um gestor ambiental que queira trabalhar só dentro de um escritório. O conhecimento técnico, ele tem que ser aplicado em métodos eficientes de trabalho e devido aos constantes deslocamentos, tem que ser planejado o uso do tempo e dos recursos.
O perfil do gestor ambiental ele é muito voltado para o mercado autônomo. Ele também pode estar dentro de instituições, de organizações, de governos, de indústrias, mas essa habilidade de gerenciar o uso do tempo é uma questão também muito importante que a gente tem que ter um foco muito grande na nossa atuação profissional. Por fim, resumindo assim, o que seria o perfil do gestor ambiental, ele é um conjunto de aptidões, né, que reúne, de um lado, conhecimento técnico e profissional e uma expertise profissional bastante grande, e de outro lado, resiliência, foco, persistência, autonomia e autoconfiança. Então a soma desses quesitos aí, eu avalio que seja possível, com a soma deles, estabelecer o que seria um conjunto de aptidões necessárias para o gestor ambiental. Muito tem se falado também da necessidade de se ter aplicativos, softwares que gerenciem as profissões, né? O aplicativo da gestão ambiental, do gestor ambiental da nossa profissão, ainda não existe, né? Mas se pensa em criar um, então quem tiver aí também conhecimento na área de informática, de computação, dá para pensar isso, né? Que seria uma ferramenta de gestão, acompanhamento de negócios e processos, captação de clientes, uma loja virtual de produtos e de serviços, né? Toda profissão, praticamente hoje, ela tem um ou vários, né, aplicativos para fazer o gerenciamento. Em 2009, só para a gente ter uma ideia, a renda da venda de aplicativos no mundo representava 1,25 do que era o rendimento de Hollywood. Todo o mercado de filmes de Hollywood, ele vendia 25 vezes mais do que vendiam os aplicativos em 2009, né? Em 2017, os aplicativos já representavam 3 vezes essa receita. E em 2018 eles eram 5 vezes maior. Então, só para a gente ter uma ideia de como que vem crescendo a receita financeira com a venda de aplicativos e a gente pensando assim na questão do gestor ambiental, a necessidade que a gente tem também de ter ferramentas como aplicativos e software que possam gerenciar a nossa atividade profissional. Eu vou falar agora um pouco sobre o exercício profissional do gestor ambiental. E aí eu vou colocar assim ideias mais a nível da Associação Gaúcha dos Gestores Ambientais, que é a AGA, né, que eu estou presidindo ela desde 2017. Nosso mandato se encerra agora em 2020. E a gente vai falar um pouco sobre o exercício profissional. Como está a regulamentação da profissão do gestor ambiental? Todo profissional, quando ele exerce uma profissão, ele tem essa profissão regulamentada através de uma lei que diz quais são as atribuições do profissional. Os engenheiros têm isso, os advogados, os médicos, fonoaudiólogos, professores de educação física, enfim, todas as profissões regulamentadas têm lá uma lei que diz o que ele pode fazer. Algumas coisas que só ele pode fazer e outras que ele e outros profissionais também podem fazer. O gestor ambiental aqui no Brasil, a gente não tem ainda essa lei, né? A gente precisa da aprovação da lei que regulamenta a nossa profissão e hoje ela se encontra num projeto de lei. Esse projeto de lei, ele passou pela Câmara recentemente, né? E ele chegou ao Senado. Lá na Câmara, ele tramitou como projeto de lei 2664 de 2011. Ou seja, ele é o projeto que tramita lá, já tramitou na Câmara durante 8 anos, né? Ele acabou de sair da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e entrou no Senado há cerca de um mês atrás. Esse projeto de lei, ele rege os tecnólogos em gestão ambiental, que é o caso do curso aí do campus de Sertão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e os bacharéis, que é o caso do curso que eu estou me formando agora aqui na UERGS, né, no campus de Tapes, que nós somos bacharéis em gestão ambiental. O projeto ele serve para os dois, porque ele regulamenta a profissão de gestor ambiental. O principal artigo, né, desse projeto
ele diz que o registro nosso como profissional, tanto dos tecnólogos como dos bacharéis, ele será feito no sistema do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais de Administração, CRAs, né? Na forma das suas respectivas resoluções, ou através de outros conselhos profissionais que possuem resolução que reconheçam o gestor ambiental nos seus quadros de profissionais. A gente sabe que existem outros conselhos que se enquadram nessa segunda possibilidade, como por exemplo o Conselho Regional de Química e o próprio Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, né? O Conselho Regional de Química é o CRQ. Então, o curso, por exemplo, do campus de Sertão, ele é vinculado ao CRQ, formação que a gente tem. Os cursos da UERGS, alguns são vinculados ao CREA, como é o caso do tecnólogo, aonde eu me formei em 2010. Mas, enfim, esse projeto ele está deixando aqui uma estrutura bem aberta, né? Porque ele coloca o CFA como o prioritário, vamos dizer assim, e abre a possibilidade de outros conselhos. O segundo passo após a aprovação dessa lei, que a gente quer lutar enquanto associação e a gente articulado já com outras associações de outros estados do Brasil, é que tenha um conselho próprio para os gestores ambientais, que a gente possa alterar posteriormente esse artigo da lei, ele especificamente, e possa abrir o leque aí para que a gente tenha um conselho específico nosso da nossa profissão. Mas por enquanto nós firmamos uma unidade em torno desse projeto, que agora encontra-se lá no Senado, né, no Senado Federal, que é para que a gente possa ter esse escopo de atividades que estão previstos no projeto, que agora eu vou falar aqui sobre elas, né, sobre essas atividades, regulamentadas já nessa lei, que a gente espera que possa ser aprovada aí esse ano, ou no máximo ano que vem, possa ser sancionado pela Presidência da República, para que a gente possa ter a regulamentação da profissão estabelecida. Quais são as atividades, então, do profissional da gestão ambiental de acordo com esse projeto? A primeira delas é a educação ambiental, o gerenciamento e implantação de sistemas de gestão ambiental, a gestão de resíduos, a elaboração de políticas ambientais, o desenvolvimento, a implantação e assinatura de projetos ambientais, auditorias, elaboração e assinatura de laudos e pareceres ambientais, a avaliação de impactos ambientais, a assessoria ambiental, a implementação de procedimentos de remediação, a docência, a elaboração de relatórios ambientais, o monitoramento da qualidade ambiental, a avaliação de conformidade ambiental, a recuperação de áreas degradadas, elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, elaboração de plano de manejo e elaboração de plano de manejo. Então, assim, o que a gente está avaliando que é prioritário? Hoje a nossa articulação como associação é debater esse projeto de lei, que a gente na verdade já vem sendo debatido pelos gestores desde 2011, estabelecer uma unidade pela aprovação dessas atividades que estão previstas no projeto, para depois a gente avançar na questão do nosso conselho profissional. Então, a gente tendo essas profissões regulamentadas, essa profissão regulamentada, essas atividades atribuídas à nossa profissão, isso possibilita com que se tenha capacidade de trabalhar em diversas áreas que a gente já vem trabalhando, né? E a partir disso consolidar cada vez mais. Então, para encerrar essa explanação, eu gostaria de deixar aqui o contato da Associação Gaúcha dos Gestores Ambientais, da AGA. A gente tem um site aí hospedado no Blogspot, que está aqui o endereço, para quem quiser anotar. A associação ela representa todos os gestores ambientais que são estudantes ou formados da gestão ambiental aqui no Rio Grande do Sul, seja tecnólogo, seja bacharel. Eu queria também aproveitar para divulgar, nos dias 17 a 19 de outubro desse ano, vai ocorrer lá em São Francisco de Paula o 4º Simpósio de Gestão Ambiental, que é um evento que já tá na 4ª edição, aí, que é o SIGA. E dentro desse evento, lá em outubro, nós vamos fazer uma plenária estadual dos gestores ambientais do Rio Grande do Sul, que vai ser promovido pela Água. Então eu queria convidar também o curso aí de gestão ambiental do campus de Sertão, aí do IFRS, para estar se somando com a gente nessa data, e o pessoal já está se preparando
para participar lá em São Francisco de Paula desse simpósio, onde vai ser bastante interessante aí a gente poder estar discutindo aí com os gestores ambientais do nosso estado. E eu gostaria de agradecer e deixar aqui meu contato, né, por e-mail, e também aqui esse telefone, ele dá acesso aí pelo WhatsApp, né, para que caso alguém tenha alguma pergunta, né, como essa palestra infelizmente ela teve que ser gravada em função do tempo de deslocamento aí da distância, que não foi possível fazer presencialmente, vocês podem enviar perguntas tanto por esse e-mail que está aqui, quanto por esse telefone via WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo vocês, tá bem? Muito obrigado então, e eu agradeço aí a todos e desejo aí uma excelente semana acadêmica aí para o nosso curso de Gestão Ambiental do Campus Sertão do IFRS. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade.